Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje temos mais uma atividade do ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, da Agência de Educação Digital e à Distância da UFMS. Se você está chegando agora por aqui, sempre na última semana do mês, nós vamos receber no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade e contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nossa convidada de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para a professora Ana Carolina Pontes Costa, coordenadora do curso de Tutoria em Educação à Distância, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do nosso ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação da UFMS. Meu nome é Ana Carolina, acredito que a maioria de vocês já me conheça. Eu sou coordenadora do curso de Tutoria em Educação à Distância. Então, eu faço normalmente a mediação dessas palestras. Eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado e doutorado em educação. Atualmente sou professora da Faculdade de Educação do campus universitário da UFMS e é um prazer tê-los aqui conosco para mais essa atividade que com certeza vai enriquecer esse processo de aprendizagem que vocês têm ao longo do curso de pós-graduação. E também você que não é estudante dos nossos cursos, mas está aqui interessado na temática, seja bem-vindo e bem-vinda. E nesta nossa quinta atividade, convidamos uma professora que é de casa, né? Professora da UFMS, a professora Stacy Janaína Santos Batista. Ela vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o papel da IA na personalização da aprendizagem online. Ela é mestre em computação aplicada pela Faculdade de Computação, a famosa FACOM da UFMS. É especialista em docência para educação profissional científica e tecnológica, com equivalência à licenciatura, pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS, campus de Ponta Porã. É bacharel em Sistemas de Informação também pela UFMS, campus de Ponta Porã. Atualmente é docente da Faculdade de Computação da UFMS e atua em projetos com os seguintes temas: gamificação, pensamento computacional, robótica educacional, novas tecnologias educacionais, interação humano-computador e subárea interação criança-computador, educação empreendedora e metodologias de ensino. Professora Stacy, seja muito bem-vinda. Como é a metodologia desse nosso ciclo de palestras? Você faz uma fala de até 40 minutos e, ao final, os nossos estudantes, os ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube, eles fazem algumas questões. Então, você que está em casa, não esqueça de nos enviar as suas inquietações, as suas dúvidas. Nós fazemos uma seleção de acordo com a recorrência das questões e, ao final, nós conversamos um pouquinho. E antes de passar a palavra para você, gostaria de lembrá-los que sempre ao final da fala do nosso palestrante, nós disponibilizaremos a lista de presença, sempre vai ficar ao longo da transmissão ao vivo. Então, se você assistir essa palestra ao vivo,
de forma síncrona. Você preenche o nosso formulário, pode ser com e-mail institucional ou não, e você receberá o seu certificado em até 60 dias. Então, professora Stacy, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco e fique à vontade para conversar com quem está nos assistindo. Boa noite a todas e todos. Nessa noite de quarta-feira, dia de jogo de futebol, né? Todo mundo gosta de aproveitar a quarta-feira de outras formas. Quarta-noite, estão todos aqui conectados através do YouTube para trocarmos uma ideia. Bom, então, gostaria primeiro de agradecer a GEAD pelo convite, estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco, né, sobre esse tema que é muito recente, né, em termos de tecnologias educacionais, que é a IA, e compartilhar com vocês, então, fazer essa troca de experiências, mostrar algumas ferramentas, algumas perspectivas em relação ao uso da IA na personalização da aprendizagem online. Bom, de antemão, gostaria já de avisá-los, né? Eu tô com um pouco de tosse hoje, então pode ser que em alguns momentos eu tenha que interromper um pouquinho, né? Mas estou aqui super equipada já com o meu chazinho. Espero que vocês também estejam aí também com o café de vocês, para que a gente possa ter essa noite aí super produtiva. Então vamos lá. Então, quando a gente pensa um pouco em inteligência artificial, é engraçado que muitas pessoas podem vir a achar, né, que inteligência artificial surge, né, quando temos o ChatGPT, né? Quando surgiu o ChatGPT em 2020, né, teve aquele boom lá perto da pandemia, que muitos entendem, né, que é ali que nasceu a IA, ali que ela surge. Mas a sua história é muito longa, né? Para que a gente possa entender como é que a gente chega até aqui hoje, eu trouxe um breve histórico para que a gente possa saber, poxa, por que será que a gente chegou até aqui hoje? Por que isso gera tanta polêmica? Por que ainda é muito incerto, né, o futuro dessas tecnologias, das IAs generativas, que vamos entender também um pouquinho desse termo hoje, né, nesse contexto educacional principalmente. Então, eu trouxe aqui um breve histórico da IA, né, porque a sua história é de longa data. Então, ela começa, né, a sementinha dela é colocada ali em 1950, quando a gente tem o nascimento da IA. Eu não sei se você que está aí em casa já assistiu o Jogo da Imitação, é um filme que ele vai trazer um pouquinho da história, né, do Alan Turing, e em que ele traz, inclusive, no filme, um teste que é realizado naquela época, né, que foi nomeado como esse Jogo da Imitação, por isso o nome desse filme. Sugiro aí para vocês assistirem depois, quem não assistiu, é um excelente filme. Em que a gente tem, então, o surgimento da IA, ainda naquela época não definindo com aquele termo, mais do que a gente entende hoje, né, como inteligência artificial. E, então, em 1950, a gente tem esse teste de Turing, que usa esse jogo, então, da imitação. Qual que era o objetivo desse teste? Era saber se um sistema era ou não inteligente, tinha ou não inteligência. Para que eles não tivessem que entrar na questão de, poxa, o que é o pensamento, né? O que é inteligência? Então, eles proporam, naquela época, esse jogo que eles se baseavam no seguinte. Então, tinha uma sala. Numa sala fechada, a gente tinha um papel que era do interrogador. Alguém queria fazer perguntas, né, por meio ali de uma interface de texto que já tinha na época, e através de um teclado, e o monitor, então, ia fazer perguntas. Quem iria responder do outro lado poderia ser um humano ou uma máquina. Então, aquela máquina ela era considerada inteligente se uma resposta que foi dada por ela, o interrogador chegasse à conclusão que era um humano, né? Então, poxa, eu acho que essa resposta aqui é um humano, mas não, foi uma máquina que forneceu essa resposta. Então, ela era considerada inteligente, né, para aquela época. Então, a gente tem, né, esse primeiro
ponta ali da IA nessa época. Mas somente em 1956, né, em uma conferência em que reuniu vários pesquisadores, que a gente tem ali, de fato, o termo da IA sendo lançado. E veja, pessoal, naquela época, a gente já tinha já outras formas, né, que a gente podia entender, de repente, como uma inteligência. A gente tinha a área de cibernética, de teoria da automação. Então, surge esse termo para se diferenciar do que já existia na época e nasce com um termo já bem marqueteiro ali, né, para que as pessoas pudessem popularizar mais fácil esse termo, né? Então, inteligência artificial chamava a atenção, de fato. Então, a gente tem então, esse termo lançado em 56. Então, começa-se, né, essas pesquisas sobre IA, até que, né, a gente se depara com, poxa, eu tenho técnicas então avançadas, né, que eu gostaria de implementar, mas aí tem uma barreira em relação ao hardware, né, a partir dos componentes do computador. Por quê? A base da IA são dados, principalmente. Então, são questões ali que eles encontraram em dado momento essa limitação técnica, ou seja, não tenho como prosseguir, né, como continuar evoluindo nesse campo de estudo devido a essas limitações. Então, essa época que a gente chama do breve inverno da IA. Então, tem esse breve inverno da IA, mas, né, ela não ficou assim para trás por muito tempo. Né? Logo depois, ali mais ou menos na década de 80, teve uma nova onda, né? A gente teve a criação, né, de sistemas especialistas, né, que são programas ali capazes de simular, né, o conhecimento, a experiência de uma pessoa em uma área específica, né? Hoje, por exemplo, temos sistemas especialistas, né, na área médica, sistemas especialistas na área de gestão. Então eles acaba treinando essas IAs a partir de um conhecimento ali humano. Então ela ressurge nessa época, depois ela passa de novo por um pequeno inverno, novamente, até que em 93, né, ela começa a deslanchar. Então veja, a IA, ela não é não foi uma estrela assim desde que nasceu. Eu falo que ela foi uma época muito desacreditada, né, em relação ao seu potencial, tanto que o Google, para ele conseguir financiamento uma época, eles tiveram que não divulgar que eles estavam usando inteligência artificial, eles usaram outro termo para que pudessem receber financiamento, porque era uma época que sim, estava muito desacreditado essa área. Mas em 93, 2010, a gente tem um boom de novo da IA, né? A gente tem o Deep Blue da IBM, que era uma IA que ela jogava xadrez, e essa inteligência artificial que usava xadrez, ela ganhou, inclusive, do atual campeão na época, em uma partida. E muitos, né, na época gerou polêmica, né? Poxa, né, é fake, né? Mas era o treinamento que ela teve que foi muito bom. Em 2000, a gente tem a questão do aprendizado de máquina, certo? E, né, em que eu tenho massivos dados. Então, veja, é uma época que eu tenho a internet sendo colocada nas mãos de pessoas comuns, e momento que eu tenho essa web, né, que a gente chama de web 2.0 depois, de pessoas criando dados, colocando informações na internet, compartilhando informações, eu tenho um volume muito grande de informações. Quanto maior o volume de informações de dados, eu consigo treinar melhor, né, essa inteligência, né, que a gente tem ali, então, aprendizado de máquina como uma potência ali dessa época. Tá? Aqui ficou errado, tá, pessoal? Aqui o último ano, tá? De 2011 para 2020, tá? Esse último ano aqui, a gente tem
uma época, então, da IA pervasiva. O que é essa IA pervasiva? É a IA que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, veja, eu saio de uma IA, né, que estava muito longe do meu contexto, da minha vida pessoal, ela começa a invadir. Então, por mais que a gente pense que, poxa, né, ela surgiu com o ChatGPT, a gente tem que, nessa época, né, a gente já tinha essa IA já presente na nossa vida como? Os assistentes virtuais, né, quem não usa, já usava antes do ChatGPT, a Alexa, a assistente virtual em aplicativo de celular, carros autônomos, cidades inteligentes, né, com semáforos ali inteligentes. Então, essa inteligência ela começa a fazer parte da minha vida. Quando eu uso um mapa, por exemplo, um GPS, eu estou usando ali uma inteligência ali por trás. Então, ela começa a entrar na nossa vida de diferentes formas, tá? Mas a gente tem um acesso a elas de fato lá em 2020 com o ChatGPT. E aí vocês podem pensar, poxa, mas por que será que ninguém conhecia, né? Por que gerou tanta polêmica assim, né, o ChatGPT? Então vamos lá, a gente já passou por isso, né? Historicamente, quando surge a internet, a gente passa pelos mesmos medos, pela mesma repercussão, e sim, tem os seus desafios. Então, veja, quando surge a internet, né, quando ela é colocada nas mãos de pessoas comuns, a gente tem um avanço muito grande em relação a ela. Se a gente for pensar, mas quem é que usava antes? Era o governo, eram universidades, eram pesquisadores, pessoas da área de computação. Só um pouquinho. Então, veja. Então, depois que surge o ChatGPT, eu popularizo, né? Assim como quando eu surjo com a internet, popularizo ela. Então, quando a gente pensa na IA, né, antes também, né, quem tinha acesso era o governo, eram os cientistas, universidades. E em 2020, as pessoas têm um acesso facilitado, né? A gente tem uma revolução na forma como a gente se comunica com a máquina. Então, veja, eu consigo treinar a minha, né? Eu dar reforços para elas, coisas que eu só conseguia via código, agora eu consigo a partir de comandos, né? Que são muito naturais para a gente, da nossa língua materna. Então, isso é um grande avanço. E o que é o ChatGPT, então? Né? Então, ele é esse sistema, né, de conversação, né? Eu falo que, né, para a gente fazer uma analogia, é como se fosse um papagaio, né? Super inteligente que começou a ouvir, né? Mas o que ele ouviu de tudo que tinha na internet naquele momento. Então, ele aprendeu a conversar com uma quantidade de dados muito grande que tinha na internet, que estavam disponíveis ali em vários formatos. Então, veja, ele não entende, né, as coisas, então, como nós, né? Mas ele é muito bom em uma coisa, assim como todo IA é muito bom em uma coisa. No caso, o ChatGPT, ele é muito bom em prever a próxima palavra. Você pode pensar, poxa, mas só isso que ele faz, ele gera tudo isso? Sim, porque a gente associa outras técnicas ali junto, né? De PLN, que a gente vai entender o que é. Então, veja, eu tenho, então, esse sistema, né, em que ele é muito bom em uma coisa. Quando a gente ouve assim, poxa, a IA vai dominar o mundo, vai substituir pessoas, aí eu falo, gente, ela é bom em uma coisa só, né? Nós humanos somos bons em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Veja quantas coisas a gente não faz ao mesmo tempo. A gente não tem uma IA hoje nesse formato, a gente nem tem como implementar isso hoje de fato, tá? Então vai demorar muito tempo, tá? Se a gente chegar um dia, tá? Nesse patamar das máquinas nos substituírem. Mas elas podem ser usadas para nos auxiliar no dia a dia, certo? O ChatGPT, né, vocês podem pensar, poxa, ok, ele é muito bom em prever a próxima palavra, mas por que não tão natural, que ele parece que é muito inteligente, ele conversa, né, dentro do contexto.
Ele usa, pessoal, uma técnica que a gente chama de processamento de linguagem natural, né? O que a gente apelida ali como PLN. E esse processamento de linguagem natural, ele é um campo aqui, né, dentro da IA, e que vai se dedicar a criar sistemas capazes de entender, interpretar, gerar uma linguagem humana de maneira bem natural, né, e com significado, né, que aí eu consigo gerar esse significado a partir de um contexto, certo? Então, ele faz várias combinações, né, de técnicas de linguística, de ciência da computação, da IA, para gerar respostas, então, que são muito fáceis, né, da gente entender, da nossa linguagem. E esse IA vai ter uma... Só um pouquinho. Ela vai ter uma aprendizagem por reforço. Por quê? Quem usava já o ChatGPT desde antes, isso era mais evidente, né, que a gente tinha que ir lá até hoje, né, a gente vai lá, dá um joinha ou um dislike, né, para as respostas que ele gera, se está de acordo com o que eu esperava, se não está. Então, veja, pessoal, eu estou, então, dando um reforço positivo ou negativo para esse IA. Algo que a gente nem imaginava que a gente pudesse fazer antes, de maneira muito fácil, em um sistema, certo? E aí a gente tem, então, né, que o ChatGPT, né, ele vai se englobar dentro de um conjunto de IA que é a IA generativa. O que é IA generativa, né? Então, é uma abordagem da IA que ela vai se concentrar na criação de sistemas que são capazes ali, de gerar conteúdos, né? Imagens, música, texto, porque a gente tem já IAs hoje generativas que fazem isso, a gente vai citar algumas delas. Então, né, um marco importante ali é o desenvolvimento, né, dos modelos, dos grandes modelos de dados, né, modelos de linguagem, né, que estabelecem ali, né, a geração do conteúdo artificial, né, usando redes neurais. Redes neurais é uma área também da IA que ela vai imitar, né, o comportamento do nosso cérebro, né, que cria sinapses, né, e coloca um peso para que essas sinapses, para aquele conteúdo, e assim gerar conteúdos relevantes. E como que funciona, então, o ChatGPT? Bom, não sei se todos vocês já usaram o ChatGPT, eu creio que boa parte de vocês sim. Mas como é que funciona? Eu envio uma entrada de texto, que é meu prompt de comando, com uma pergunta ou uma instrução do que eu gostaria, né, que fosse realizado. Claro que dentro das possibilidades ali da IA. Esse modelo analisa esse contexto, né, da entrada e gera uma resposta ali, né, de acordo com o que foi perguntado com base no treinamento que ele já teve. Então, veja, quando eu vou lá e pergunto algo para o ChatGPT, ele vai gerar uma resposta sempre a partir do treinamento que ele teve. Mas se eu quero ensinar ele alguma coisa, né, gerar um contexto ali para ele, eu posso subir ali textos, arquivos, para que ele possa aprender. Então, veja, eu estou proporcionando um aprendizado para aquela IA que eu estou usando naquele momento, né? Algo também que a gente não imaginava. E aí esse modelo vai associar sequências de palavras, né, com respostas que são mais adequadas. Então, por exemplo, eu tenho uma frase: eu fui na padaria comprar. Qual que é a próxima palavra que tem mais tem mais relevância? Ou seja, quais palavras, né, geralmente elas estão mais próximas uma da outra de acordo com o treinamento que ele teve. Ah, fui na padaria comprar pão, carro, cerveja, né? Então, eu tenho ali, né, que o pão, então, é mais provável.
E aí ele gera, então, essas respostas, né, de acordo com aquele contexto, né, que a gente está proporcionando a ele. E aí, nesse prompt de comando, temos 2 elementos aqui bem importantes. Temos aqui o elemento da persona e do contexto. O que é persona? Se você pergunta, né, por exemplo, o que é semântica para um professor de língua portuguesa, ele vai te gerar uma resposta. Se eu faço a mesma pergunta para um professor de algoritmos de programação, a resposta vai ser um pouco diferente. Então, veja, eu consigo, né, então, passar de acordo com a visão de qual pessoa, de qual persona eu quero que ele gere aquela resposta. E o contexto também. Então, vamos supor que eu esteja usando a minha IA na área de educação e eu quero que ele gere um planejamento de aula, né, me auxilie no planejamento de uma aula. Eu posso colocar, por exemplo, para ele, olha, elabore um planejamento de aula, né, para abordar elementos de um texto. E mais nada. Mas eu posso enriquecer esse contexto, tá? Eu posso colocar quem é o público-alvo. Então, é ensino fundamental, ensino médio. Qual que é o cenário? É uma escola que tem computadores, que não tem, né? E eu posso também, né, esse contexto ser fornecido a partir de respostas anteriores. Então, veja, estou conversando, né, com alguém. Nessa conversa, esse contexto também é gerado, certo? Então, são 2 coisas bem importantes quando a gente vai elaborar esse prompt de comando. E aí, a gente tem a IA, né, sendo aplicada em diferentes áreas. Na saúde, né, por exemplo, o diagnóstico médico, né, ele é auxiliado por IA. Na área de finanças. Então, quando vocês recebem, né, aquela análise de crédito, né, então quero financiamento, por exemplo. Tem IA envolvida, tá? Na parte de transporte, na questão do GPS, carros autônomos, tá? Então também tem a IA. Na indústria, né, em relação a robôs industriais, né, para automação de tarefas, na otimização de processo de produção, na parte de varejo, né, para poder recomendar produtos. Então, quando a gente entra num site de e-commerce, numa loja online, a gente tem também essa IA nos apontando produtos que têm mais chance de eu comprar, por exemplo. Na parte da agricultura, né, no monitoramento de plantações com drones. Tá? Então, a gente tem várias aplicações. Quando a gente vem para a nossa vida, a gente também tem IA. Quando vocês assistem YouTube, Netflix e outras plataformas, né, de música, jogos, é fornecido como uma recomendação de conteúdo ali aquilo que tem mais relevância, certo? Na área de segurança, na parte de reconhecimento facial, né? Então, hoje a gente tem sistema de segurança que, a partir da leitura do meu rosto também, abrir uma porta, né? Abrir uma senha. E na área de educação, certo? Na área de educação aí, né? A gente tem os sistemas de tutores inteligentes, plataformas, né, de aprendizagem adaptativa, avaliação automatizada, e nessa área de educação que a gente vai conversar um pouco mais hoje, certo? Então vamos aqui para a próxima parte, então, né, para falar sobre a IA na educação.
aí, quando a gente pensa, pessoal, na IA na educação, né, pegando o ChatGPT, né, a IA generativa que temos, a gente tem então aqui, né, que ele pode me auxiliar em estratégias, né, de feedback. Então, ao invés de dar um feedback bem pequenininho para o aluno, né, posso dar um feedback mais enriquecido, com exemplos, né, e ele pode me auxiliar, então, a economizar tempo para gerar esse feedback de maneira mais completa. Ele pode me auxiliar na questão de como trabalhar com estudantes com algumas necessidades educacionais especiais também. Então, poxa, né, adapte essa aula para incluir um aluno com autismo ou um aluno que é surdo, né, dentre outras, ou então um aluno que tem dificuldades com a área de matemática, por exemplo. Então, eu consigo adaptar essa aula. Ele me fornece, né, um apoio, né, a ter insights de como diversificar os métodos de ensino. Então, poxa, eu quero trabalhar com uma outra metodologia com essa turma, né? Então, para que minha aula não seja sempre da mesma forma, então ele também me traz essa possibilidade. E também propor atividades avaliativas diferenciadas, dentro de uma metodologia, dentro de um método, certo? Então, a gente tem essas formas. E temos, né, alguns cuidados, né? Aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui não é diferente. Alguns cuidados que eu preciso ter. Primeiro é entender, pessoal, a IA, né, generativa, ChatGPT, dentre outras, são IAs que são criativas, elas não são informativas. Então, nunca você vai perguntar algo para o ChatGPT, ele vai falar, não sei. Quem aqui já perguntou, ele falou assim, não sei isso. Né? Acho que isso nunca aconteceu. Ele vai gerar aquilo que faz mais sentido para ele, né? De acordo com o que ele foi treinado. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? Para que a gente saiba que eu preciso, né? Enquanto pessoa crítica, enquanto professor, enquanto estudante, né? Enquanto cidadão, revisar e verificar qualquer conteúdo gerado pela IA antes de usá-lo, certo? Ter uma visão crítica também sobre esse conteúdo. Então, será que está certo, né? Então, por isso que a gente fala que a gente precisa ter o domínio técnico do que a gente vai lecionar, por exemplo, ou daquilo que eu vou acompanhar, né? Eu não posso me basear no conhecimento somente do que ele está gerando, né? Eu preciso ter conhecimento também pedagógico para ver se realmente aquilo faz sentido ou não. E aí, pessoal, quando eu vou usar, então, a gente volta àquela questão, né, da persona, do contexto, para que a gente possa aplicar isso tudo. Bom, fazendo algumas pausas aqui, pessoal, porque esses tempos, dependendo da região que vocês estão, esse tempinho seco, essa semana pegou todo mundo aí com vontade, né? Então, vamos lá. E aí, a gente chega na questão de IA. Então, poxa, tem a IA na educação, então, que eu tenho que ter todos esses cuidados. Mas eu vou ter a IA na EAD. E aí que o pessoal fala, poxa, né? Aí os alunos vão nadar de braçada, né? Vão colocar lá os exercícios para ele fazer, vão fazer com a IA. E aí a gente pode ter algumas posições em relação a isso, certo? E o que eu posso ter assim em frente como posição? Eu posso fechar os olhos e falar, poxa, ela tá aqui, ela tá ali, eu tô aqui, tudo bem?
não vou contar para os alunos que existe, porque eles não vão saber, ou ainda, não, eu sei que ela existe, sei que os alunos sabem que existe, eu vou proibir. Não, vocês não podem usar. Numa sala de aula presencial, a gente consegue até, né, proibir, ó, não vão usar. E ainda assim vai ter aluno que vai dar um jeito e vai conseguir usar. E na educação à distância, como é que se dá isso? Né? Então já pararam para pensar como é que eu faço então, né, na educação à distância? Bom, a IA na educação à distância não é de hoje que ela existe, tá, pessoal? Ela já está presente na educação à distância há muito tempo, né? Falo muito tempo, muito antes do ChatGPT. Então, quem nunca viu aqui, né, sistemas tutores inteligentes, né? Que são ali sistemas que vão adaptar um conteúdo e atividades para cada um dos alunos, né? Ele já era realidade, apesar de não ser tão difundido. Na parte de recomendação de conteúdo, né, com materiais que são relevantes com base no perfil e progresso do aluno, né? Então, por que não, no começo de um curso, né, de acordo com os conhecimentos prévios, o aluno ir por um caminho ou por outro? Então, isso já existia, não que isso seja uma realidade para as instituições, tá? Na parte de feedback automatizado, né, ali sobre o desempenho do aluno, auxiliando ele a identificar pontos fortes e fracos, certo? Então, a gente já tinha isso acontecendo, né, de maneira muito tímida. Mas, né, a gente tem hoje, né, essas possibilidades muito mais acessíveis, né, com o ChatGPT, por exemplo. E eu tenho o que ainda, né? Uma parte de análise de dados, né? Também tinha algumas aplicações em que analisavam o comportamento do aluno para identificar padrões, personalizar essa experiência, os chatbots, assistentes virtuais também. Então, a gente já tinha algumas aplicações. A gente procurar por artigos, por exemplo, que trazem isso, vai encontrar muitos anteriores, né, ali a 2020, tá? E aí, como é que essas ferramentas, então, podem ser usadas hoje, tá? A IA, da forma que a gente tem hoje acesso, que é por meio da IA generativa, o ChatGPT e outras ferramentas que a gente vai ver mais adiante, como que elas podem ser utilizadas no meu papel, né, às vezes de tutor de um curso EAD, certo? Então vamos ver aqui algumas formas. Então, primeiro, eu posso usar, né, essa IA para incentivar, né? Primeiro, incentivando o seu uso pelos alunos. Então, como eu falei, não adianta eu falar, né, que ela está aqui, eu estou ali, né? Ninguém sabe sobre ela, né? Porque eu não falo, ninguém sabe. Todo mundo sabe, pessoal, os alunos melhor ainda. Então, por que não instigá-los, né, a usar no sentido de comparar respostas, né, geradas por IA pela que o aluno forneceu para que promova essa análise crítica dele, né? Então, será que tinha embasamento que a IA trouxe? Não tinha? Ou por que que eu não faço ele gerar uma resposta e confrontar com a dele e fazer um relatório a partir disso, tá? Então, são alguns exemplos. Outra coisa que os alunos podem fazer. Em uma atividade ali do meu módulo, do meu curso, eu fiz ali a resolução. Por que não ele usar, né, essa IA
para solicitar feedback, né, sobre as atividades antes do envio no AVA, para uma pré-avaliação. O tutor vai avaliar. Mas por que ele não pode usar isso para uma pré-avaliação? Poxa, ele esqueceu disso, não prestou atenção nisso, né? Para que ele possa ver, né? Poxa, mas eu já abordei isso aqui, ele está em dúvida, aí ele manda para frente ali para a tutoria presencial ter esse olhar mais cuidadoso. Por que não incentivar eles a usarem para melhorar a oratória? Quantas atividades a gente não pede para o aluno gravar um vídeo, gravar um áudio, fazer um podcast? Então, por que não aproveitar esse momento para deixar como dica ali para o aluno que tem mais vergonha, né, que quer melhorar esse aspecto, de usar IAs que fazem, né, a leitura de áudios para que saiba se a dicção dele está boa, se ela está entendendo, ok? Por que não incentivar esse uso pelos estudantes para que eles possam ter acesso a artigos da área que eles se interessaram, mas que muitas vezes está inacessível para eles naquele momento? Porque está em outro idioma, porque é um conteúdo mais difícil deles entenderem, então por que não auxiliá-los, né? Eles a ler esse conteúdo da forma que eles conseguem, depois comparar com o que a IA traz ali de informações sobre aquele texto, certo? Por que não, né? Ainda nessa questão de incentivo do uso pelos alunos, não ensinar eles como usar a IA para um apoio no desenvolvimento de projetos. Ou seja, né, eu pedi, eu tenho algum trabalho, né, que eles têm que fazer de final de curso. Por que eles não podem usar a CIA para que possam ter insights de campos, né, que podem ser explorados, né, de auxiliar eles a organizar para executar esse projeto? Por que não, né? Muitas vezes a gente também pede isso para os alunos, cria um jogo, cria uma imagem, crie isso, aquilo, em que nosso foco não é saber se o aluno desenha muito bem, né? Porque não é o foco daquele curso, muitas vezes. Nosso foco ali naquele curso é entender se ele sabe sobre gestão de projetos, por exemplo, se ele sabe sobre neurociência, enfim. Não é meu foco saber se ele desenha bem. Então, por que não, nessas atividades criativas, não incentivar eles a usarem a IA para gerar um fundo, né? Se é um jogo que ele vai desenvolver para abordar a gestão de projetos, para criar personagem, né? Para criar uma logo, né? Porque um objetivo não era ali identificar se ele sabe criar uma logo ou não, né? Mas ela tinha que estar presente no que eu pedi para ele. Então, por que não incentivar? Né, para eles aprenderem como é que eles dão um prompt para essa ferramenta. Porque eles vão para o mercado, né? E se a gente fazer naquela brincadeira, eu vou fechar o olho e vamos fingir que não existe, eles não vão saber usar. Vai acontecer igual aconteceu com a internet, né? Será que a gente, quando surgiu, por exemplo, o ChatGPT, a gente sabia usar a internet de maneira correta? Todo mundo aqui sabia muito bem usar? Seus familiares, né, vizinhos, tios, tias, sabiam usar a internet de forma correta? Com certeza não. Se soubesse, eu falei que não haveria fake news, né, por aí, todo mundo saberia utilizá-la, mas não é isso que acontece, certo? Então, por isso, né, que eu preciso agora, né, com o IA, com essa nova ferramenta em mãos, né, incentivar esse uso consciente, crítico, que tem desafios que a gente vai ver um pouco mais para frente, para esse uso mais tranquilo, tá? E quando eu penso, né, no papel do tutor, por exemplo, em AD, por que não usar, né, a IA para verificar se um enunciado do que foi solicitado na questão, né,
naquela disciplina pelo professor especialista está claro o suficiente, ou se precisa de uma explicação adicional. Porque se precisa, eu posso me antecipar nesse meu papel de tutoria e fornecer essa instrução adicional, com auxílio, inclusive, da IA. Porque se a IA não está entendendo o que era para fazer, pode ser que seja confusa as instruções. Então, posso usar nesse sentido também. Utilizar para explicações, né, extras, né? Os alunos que procuram para tirar uma dúvida, né, nos horários agendados pelos tutores, são alunos que já estão com dificuldades ali, então por que não utilizar essa IA para tentar explicar aquele conceito que estava muito difícil, usando uma analogia ali com o que ele já conhece. Então, às vezes, na hora a gente não consegue pensar uma analogia boa, né? Poxa, as ferramentas geram para a gente analogias. Aí eu vejo se está coerente ou não. Então, veja. Eu posso, então, usar. E, por último, e não menos importante, né, a questão do feedback, né, que é tão essencial na educação à distância. Por que não usar, né, essa ferramenta para feedbacks mais completos, mais personalizados? Então, às vezes, eu já olhei ali, né, a entrega do aluno, eu já vi o que ele faltou entregar. Eu posso, né, ocultando o seu nome, né, para não dar nenhum problema depois, né, tomando os devidos cuidados, colocar aquela entrega, né, e já pontuar para a ferramenta de IA. Olha, o aluno deixou de entregar isso, isso e isso, sua nota é tal. Aquela avaliação mais crua, sabe? E aí ele vai lá e complementa, né? Com elementos que o aluno trouxe naquele trabalho, para que fique mais rico e mais ameno, né? Aquele feedback, às vezes, certo? E aí, nem só ChatGPT vive a IA generativa. Temos várias outras IA. Trouxe aqui, acho que talvez nem 1% delas, tá? Temos o Copilot da Microsoft. Então, o Copilot, eu vou demonstrar ele aqui rapidamente, mas ele é uma ferramenta. Por exemplo, quando vocês vão no ChatGPT hoje, vocês não conseguem criar imagens se você não tiver uma conta paga. No Copilot, eu consigo já criar essas imagens mesmo na versão gratuita que a ferramenta apresenta. O Gemini, que é uma IA da Google, que gera textos. Na versão paga dele, ele permite uma integração com o Google Drive, né? Inclusive o ChatGPT também, né? Na versão paga dele hoje, permite essa integração. Né? Alguns falaram aí no chat já, né? Tem a Luzia aí que é para geração de, ela é muito bacana. Eu vou falar como é que eu conheci a Luzia. Só um pouquinho. A Luzia conheci a partir de uma palestra, né, que eu dei com uma participante ali, que era professora, e ela era surda. E ela falou assim que nos grupos de WhatsApp, ela não conseguia interagir com as pessoas, porque as pessoas mandavam áudio às vezes e outros recursos que ela não conseguia, né, ouvir, né, obviamente. Então ela mandava áudio para a Luzia. A Luzia, ela era integrada ao WhatsApp, era um número, né, que a gente colocava na agenda e mandava o áudio para ela e ela transcrevia. Ela mudou. Hoje ela é um aplicativo que a gente vai lá e instala. E aí, mas a gente pode pegar um áudio do WhatsApp e compartilhar externamente com o aplicativo da Luzia e ela vai lá e vai transcrever normalmente. Ok? Então, temos essa questão. Temos também, além disso, pessoal, a Luzia ela faz o quê? Eu posso pegar minha câmera do celular, tirar a foto do ambiente, ela vai fazer uma descrição inteira do ambiente, do jeito que ele está.
Então, veja, tem várias opções de tornar acessível uma interação ali para o meu aluno, tá? Tem o chat PDF, né, que ele faz a leitura de PDFs. Ele evoluiu, tá? Eu não sei se foi para bom ou para ruim, né? Aí vai depender da visão. O chat PDF, um tempo atrás, quando a gente mandava um PDF para ele poder aprender, né, sobre o PDF, ele não tinha interferência de informações externas aquele PDF, era só com base no PDF. Hoje você percebe que ele já tem. Eu particularmente preferia quando ele só tinha acesso ao PDF, por quê? Se eu quero que ele acesse outras informações fora, eu uso outras ferramentas para isso, né? O ChatGPT, o Copilot, enfim, mas ele também é uma ferramenta. O Chat PDF, a Luzia, eles são gratuitos, a Luzia é gratuita, eles têm a versão paga, né? Por exemplo, Chat PDF, versão gratuita, consigo subir 3 PDFs por dia. Na versão paga, é ilimitado. Então, tem essas diferenças, certo? E aí, tem também IAs para criar páginas de web, apresentações de PowerPoint, enfim, sites, para que de forma automática. E aí eu tenho o Gama e o Tome, que eles são usados para isso, certo? E aí, pessoal, todas essas ferramentas, todos esses usos demandam cuidados, tá? Eu já vou mostrar para vocês algumas ferramentas para demonstrar rapidamente, vocês verem a carinha dela, para quando vocês entrarem nela, saberem que é ela mesmo, tá? Lembrando que essa palestra ela fica gravada, então vocês podem retomar visualizar de novo o vídeo e testar as ferramentas que eu vou mostrar depois, tá? Para que vocês possam experimentar, tá? Pode experimentar à vontade, né? Desde que não coloque dados pessoais ali na ferramenta, tá? Mas usem à vontade, não vai explodir o computador, não vai, o mundo não vai acabar se você experimentar, então, assim, usem tranquilos. E aí, todos esses usos demandam alguns desafios. Como eu falei, né? A privacidade, a segurança dos dados. Preciso, né, quando incentivar esse uso pelos alunos, que eles entendam sobre o que eles podem ou não compartilhar dentro dessas IAs. Né? Então, a gente quando está usando, não pode também compartilhar dados deles. Então, é importante entender isso. E a gente não pode esquecer que essa IA, né, IAs generativas, elas foram treinadas a partir de dados que estavam na internet. Então, elas podem trazer alguns vieses, né, algumas discriminações. E não é só agora com o ChatGPT. Por exemplo, teve uma época em que a IA ela é usada ainda hoje, né, na verdade, no sistema financeiro, em que ela libera ou não um crédito para uma pessoa que quer empréstimo. E tinha uma época, né, que até saiu uma notícia sobre isso, em que ela estava recusando créditos para as mães solteiras com filhos. É uma forma de discriminação isso. Então, eu preciso, né, usar outros critérios, né, ou ocultar dados no treinamento para que ele não considere, né, sexo da pessoa e condições dela para uma decisão. Né? Aí eu treino minha IA ocultando alguns dados, né? Por exemplo, o sexo das pessoas. Então, tem formas como eu evito ter esses vieses, mas pode acontecer de eu encontrar, né, IAs que
não tomaram cuidado com esses vieses e vão apresentar vieses nas suas informações, tá? Então é muito importante que a gente entenda sobre isso. Outro desafio que eu trago aqui é saber equilibrar, né, a autonomia do aluno e a responsabilidade do tutor. Então, até onde vai a autonomia dele? Então, tem que colocar regras, né, nesse meu sistema de aprendizagem, né, mesmo que EAD, por esses combinados, né, e para que eles fiquem também atentos, né, quais são as consequências. Tudo bem, você pode, às vezes, colocar lá para o ChatGPT para fazer as suas questões, mas vai ficar defasada essa aprendizagem, né, para que eles percebam isso. E eles vão perceber isso com o seu uso, né? Então, por isso que eu falo, deixe os alunos usarem, porque eles vão perceber que, né, quando é com o ChatGPT, fica com essa cara, então, a resposta. Olha, ele vicia a resposta, nem sempre traz dados corretos. Eles começam a perceber isso e começam a ter mais senso crítico. E tem esse lado também, né, de até onde vai esse meu papel também de tutor, né, que eu não posso deixar de desempenhá-lo, mesmo quando eu estou usando, tá, ali um sistema, uma IA. E eu tenho alguns desafios relacionados em garantir que a IA, né, não substitua a interação humana e o desenvolvimento, né, dessas habilidades socioemocionais. Então, preciso ainda ter esse olhar para o aluno, preciso ainda ter esse olhar cuidadoso, né, com ele desenvolver as habilidades que são importantes durante o curso. Então, preciso fazer essa moderação. Então, pessoal, vou deixar aqui umas referências e a gente vai para a nossa parte rápida, tá? De demonstração das ferramentas. Eu vou pedir para trocarem aqui. Então, pessoal, trouxe aqui algumas ferramentas para vocês, tá? Essa é a carinha do ChatGPT na versão gratuita, tá? Trouxe aqui todas as versões gratuitas, porque não são ferramentas baratas para pagar, né? E eu quero deixar aqui dicas para que todo mundo consiga utilizar, tá? Então, vamos supor, né, que vocês queiram criar uma imagem, coloca assim, cria uma imagem para o jogo. Tá um prompt de comando aqui bem. Veja que na versão gratuita, ele não traz para mim a imagem. Aí vocês podem pensar, poxa, como é que eu faço então agora, né, se eu quero usar, né, essa criação da imagem? Eu posso usar uma outra ferramenta que é o Copilot, tá? O Copilot, pessoal, se a gente for ver aqui, ele é uma IA aqui da Microsoft, e aqui sim eu consigo colocar. Então, crie uma imagem para um jogo com tema ambiental. Tá, ele pede para entrar aqui. Tá, eu só vou mandar aqui um código. Enquanto a gente vai conseguir entrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês outras ferramentas, tá? Já volto aqui para mostrar as imagens. Essa outra aqui, pessoal, é o chat PDF, tá? Que eu falei para vocês que a gente consegue subir um PDF aqui nele. Quando vocês entram aqui pela primeira vez, vai aparecer isso, né? Então, aqui, ó, eu subo um PDF, vocês escolhem PDF, eu já escolhi PDF aqui, tá? E aí ele vai
subir esse PDF, vai aparecer primeiro, né, algumas perguntas que você pode fazer em relação ao PDF, tá? O material que eu subi aqui é meu mesmo, tá? De uma disciplina que eu leciono. E aí, né, ele traz, então, aqui algumas perguntas que eu posso fazer referente ao PDF. E aí, então, eu ter algumas informações. Então, eu posso subir um artigo aqui, subir um texto que era mais difícil, para fazer algumas perguntas sobre ele, tá? Então, vou fazer uma pergunta aqui, que está presente no PDF, tá? O que são padrões de design? Ele vai responder de acordo com o que está aqui no PDF. Então, esse é um outro uso que eu posso fazer também. Tá? Então, aqui é o chat PDF. Esse aqui é o Gama. Deixei aqui um exemplo aqui para vocês. Eu vou só ver se ele deixa eu criar uma nova apresentação, tá? Eu venho aqui em criar com IA. Ele fala o que, que eu quero fazer, né? Criar algo a partir de alguma anotação, a partir de um arquivo, ou quero dar um prompt para ele do de qual do que eu quero que ele faça. Então, vou gerar um prompt aqui. Uma apresentação, aí posso escolher, eu quero criar uma apresentação, um site ou um documento. Eu coloco aqui quantos slides que eu quero, eu posso escolher até 10 na versão gratuita. Tutoria EAD. Posso colocar mais tópicos, o que eu quero abordar nesse slide, tá? Eu vou lá e vou gerar aqui, então, o slide. Ele gera os tópicos aqui para mim. A partir do meu prompt, eu posso alterar os tópicos, e aí depois eu posso vir aqui para continuar e ele gerar, então, essa apresentação. Então, aqui eu escolho qual que é o tema que eu quero. Vou escolher aqui um tema aleatório. Vir aqui em gerar. E aí, pessoal, eu vou falar assim, eu particularmente eu não uso, tá? Isso aqui porque a gente exporta, né, para PowerPoint, ele gera com várias imagens sobrepostas para editar. É chato e sempre tem coisas que estão estranhas no slide, né? Eu não gosto de usar, tá? Mas é legal, né? Porque ele traz aqui algumas estruturas, né? Que a gente pode se basear posteriormente. Então, olha só, vou passar aqui enquanto ele vai gerando. Ele gerou tudo. Aí, ó. Então, o primeiro slide, o segundo. E veja que ele gera em tamanhos diferentes, né? O terceiro. Ele gera toda a minha apresentação. Ah, eu quero editar agora. Eu posso vir aqui e baixá-la também. Deixa eu só vir aqui em compartilhar. Vou vir aqui em exportar. Eu posso exportar para PDF ou exportar para PowerPoint, tá? Então, esse é um uso. Eu tenho também o Gemini, tá? Então, esse aqui é o Gama. Parecido com o Gama, eu tenho outro aplicativo que é o Tomy. O Tomy é esse aqui, ó. Tomy App. Ele é a mesma ideia, tá? Eu vou lá, continuo, coloco o que eu quero criar com ela. Eu peguei aqui uma conta, tá? Que eu não tenho ainda. E aí, pra gente poder ver como é que é o processo para usar pela primeira vez, tá? Vou lá, gero tudinho aqui no Tome.
defino o padrão que eu quero, vou colocar padrão light para vocês poderem ver tudo bem nítido. Falo que eu quero iniciar, né, só com o básico. Falo que eu quero criar uma palestra. Ó, gere a palestra, então, com a IA, ou quero gerar uma palestra a partir de um documento. Eu digo que a partir do que eu quero criar. Eu quero criar com IA. Ele não tá dando aqui, pessoal, para mim usar ele mais aqui de forma gratuita, tá? Deixa eu vir aqui com esse modelo de palestra. Ele só cria um modelinho para mim poder vir aqui editar, tá? Ele mudou recentemente, ele era totalmente gratuito, então fica aí o Gama, então, como sugestão para vocês, tá? Tem o Gemini do Google, ele tem essa carinha aqui. O Gemini, pessoal, eu consigo aqui anexar a imagem, um prompt para ele, tá? E aí pedir para ele fazer um texto alternativo de uma imagem, por exemplo. Eu vou pegar essa imagem aqui. O texto alternativo que é tão importante, né, de ter nos nossos recursos. Então, ele permite, né, eu entrar, então, com o texto aqui. Ele só não gera a imagem, tá? Mas ele coloca aqui um texto alternativo. Então, um pátio escolar, com um prédio alto ao fundo, uma fileira de mesas, tarará. Ele dá aqui uma sugestão de legenda, né, se for postar. Em relação a postar, né, conteúdos que são gerados por IA hoje em redes sociais, no Instagram, por exemplo, hoje é obrigatório que a gente flague lá que é um conteúdo gerado com IA, né? E eu falo assim, se gerou com IA, flaga lá que gerou com IA, né? Vamos ser críticos, né? Responsáveis sobre aquilo que a gente está compartilhando, tá? Então ele a gente pode usar ele para isso. E aí, pessoal, eu tenho um outro aplicativo que, como eu falei, é a Luzia. A Luzia é um aplicativo para celular. E aí eu vou voltar aqui só para poder compartilhar uma outra tela aqui com vocês rapidamente. Então, vou primeiro aqui mandar um áudio, tá? Vou mandar um áudio como se fosse para vocês. Tá? De olá, pessoal. Espero que vocês estejam tendo uma boa palestra. E aí eu vou pedir para, tá? A Luzia. Então, deixa eu vir aqui. Vou pedir então para a Luzia aqui. Acho que agora todo mundo está vendo aí minha telinha. Então, vou pedir para que a Luzia, ela transcreva esse áudio. Vou vir aqui no WhatsApp, vou vir aqui em compartilhar. Vou escolher aqui Luzia. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam tendo uma boa palestra. Além disso, pessoal, então, olha só. Eu consigo vir aqui, vou vir aqui na minha parte do streaming, do Gemini. Vou pegar essa imagem bem grandona que está aqui, vou tirar uma foto. E eu posso pedir para que ela, então, transcreva a imagem, tá? Aqui, ó, quando eu vou tirar uma foto, eu posso colocar aqui, se eu quero eu quero perguntar algo sobre a imagem que eu vou tirar, ou se eu quero que ela descreva, eu posso pedir para que ela descreva essa imagem. Então, descreva a imagem, ele já gera o prompt aqui para mim, e ele vai descrever essa imagem, né? Então, a imagem mostra um laptop com uma janela aberta, então isso é um recurso muito rico que eu tenho de acessibilidade, tá?
Então, essas são algumas formas, então, de eu estar utilizando essas ferramentas. Outra forma, tá? Vou voltar aqui agora para apresentar para vocês, que é o Copilot, tá? O Copilot eu fiquei devendo para vocês aquela hora e pediu para eu entrar aqui com uma conta que eu tivesse, mas eu vou encurtar aqui um caminho, tá? E vou já entrar aqui com outra conta que eu tenho, tá? Para a gente finalizar, vou mostrar aqui o Copilot, então. O Copilot, ele tem essa carinha aqui, e a gente pode, pessoal, também usar ele com esse intuito. Então, veja, eu posso vir aqui, peguei aqui um prompt já feito, tá? Eu pedi para ele, ó, criar a imagem de um cenário de uma biblioteca, né, para inserir no jogo do Scratch. Aí ele criou aqui para mim, ele não está renderizando aqui só, tá? Mas ele criou, vou repetir aqui o prompt, senão vocês não vão conseguir ver, mas ele cria aqui para mim, ó, agora sim ele abriu. Então veja, ele gerou aqui, né, o pátio, aí eu coloquei assim, ó, cria uma imagem. Eu tinha já um joguinho, né, que eu estava fazendo, que tinha essa tela inicial, aí eu pedi para ele criar o interior dessa biblioteca. Então, ele criou lá o interior da biblioteca. Então, eu consigo gerar imagens. E isso, pessoal, na minha conta gratuita, tá? E eu consigo também, da mesma forma com a Luzia, subir uma imagem aqui e pedir para que ele transcreva aquela imagem, crie um texto alternativo. Tá? Então, também é possível fazer isso. Certo? Então, veja, são vários usos, então, que a gente tem de várias ferramentas, tem muitas, muitas outras ferramentas disponíveis. Algumas fazendo mais do mesmo, outras, né, como, por exemplo, hoje no ChatGPT pago, eu consigo criar gráficos, consigo criar várias coisas. Mas não é porque não tenho pago que eu não tenho como gerar isso com IA. Tem outras ferramentas hoje disponíveis que elas têm o acesso a essas funções de forma gratuita. Então, a gente tem muitos usos, tá? Mostrei só algumas para vocês, para que vocês possam ver possibilidades dentro dela. E quando vocês forem usar o ChatGPT, por exemplo, não esquecer de colocar um prompt, né? Então, por exemplo, haja como um professor de física, haja como um tutor EAD do curso tal, tal e tal, né? Para uma turma X, explique o conteúdo para um aluno que está com dificuldade nisso, nisso e nisso. Então, dar sempre bastante informações. Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha contribuído com alguns de vocês, né? Com alguma ferramenta que de repente não conheciam. Tenho certeza que vocês conhecem muitas coisas, compartilha no chat com outros colegas também. E eu fico aí à disposição, tá? Tem um Instagram lá, um @prof.stacy, com E no final, Janaína. Aí podem colocar lá, mandar mensagem por lá também, e vai ser um prazer aí respondê-los. Muito obrigada, professora Stacy. Muito interessante a sua fala, porque muitas vezes nós ficamos no campo das ideias e eles hoje tiveram uma experiência prática, né? Você abrindo a tela do seu computador, mostrando os usos das inteligências artificiais sem não deixar de fazer esse contraponto na sua fala antes de fazer isso, né? Então, é preciso pensar os benefícios, é preciso pensar como que nós vamos equilibrar essa relação humano-inteligência artificial. E você, ao longo da sua fala, foi esclarecendo uma série de dúvidas que foram surgindo em relação às IAs relacionadas à educação, à personalização, quais são os prós e contras da IA, será que a IA vai substituir o ser humano? Então, foi muito importante e muitos pediam realmente esse retorno no sentido de o que eu posso usar? Quais são as IAs? Porque hoje está quase personificado só no ChatGPT, né? E existem outras ferramentas que podem muito contribuir
para nos auxiliar na docência, o que você trouxe hoje da descrição de imagens. Nós que trabalhamos com produção de material didático e que nós temos a licença aberta, ou seja, outros professores podem baixar, podem utilizar, e nós temos muitas dificuldades de encontrar imagens com licença aberta. Então, o quanto que a IA pode nos ajudar a criar esse material inédito, livre, né, no sentido das questões, das restrições de compartilhamento, de remixagem, e que isso para nós é um avanço. Essa parte da descrição das imagens também, nós temos um material, eles sabem, quem são nossos estudantes, né? Então, no PDF sempre vem uma imagem, a descrição, o quanto isso acaba sendo muito mais detalhada com o uso da IA do que esse olhar humano sobre uma imagem, né? Então, assim, muito obrigada pela sua fala. Eu queria ler alguns comentários. A Kátia colocou que ela já usou IA paralelamente à aula porque não entendia a forma como a professora explicava. Ela montou um prompt para que explicasse o assunto de forma mais simples e com mais exemplos no dia a dia. Então, ela vê isso como um auxílio. A Elaine colocou, eu já fiz perguntas, acho que ela estava falando do ChatGPT aqui, que ele não soube responder, mas como eu sabia a resposta, falei para ele e ele me agradeceu. Aqui tem uma pergunta de Lima, que ele pergunta se ao fornecer dados, arquivos para IA generativa como ChatGPT, Machine Learning, há o arquivamento do banco de dados global deles? Você tem, assim, tudo que a gente pesquisa, eles conseguem arquivar? Então, hoje, por exemplo, eu sugiro sempre não colocarem dados, tá? Então, por exemplo, você quer colocar dados de alunos, ou dados, né? Ou uma planilha que tem dados sensíveis, ou oculte esses dados, exclua da planilha, tá? Ou então coloque nomes fictícios, né? Que você consegue fazer um deparo depois ali com uma planilha rapidamente. Por quê? A discussão, inclusive, gera, né, em torno disso, porque a gente não tem, né, hoje tão claro, né, o que é feito, às vezes, com esses dados. Hoje, no Google mesmo, a gente tem a opção, né, de flagar lá. Se eu quero compartilhar, né, o que eu estou gerando ali de informações com o Google, para aprimorar a IA dele, ou não, eu marco que não. Mas se aprimora de outra forma, né, mas não com meus dados. E no caso do ChatGPT, né, a gente tem hoje uma coisa que não existia também antes, que era a questão de, né, que nos faz o quê? Pensar como é que está sendo armazenado esses dados de forma com eles, né, porque está servindo de alguma forma para aprimorar essas inteligências, né, por isso que sempre é recomendado, né, que não use, né, esses dados. Inclusive, teve países lá em 2020 que proibiram, 2020, 2021, que proibiram o uso das IA generativas por seus funcionários, porque estavam justamente compartilhando dados que eram pessoais, né? Mas o que a gente coloca ali de reforços, né, de verificar se uma resposta foi ou não gerada de acordo com o que a gente esperava, isso é compartilhado com ele, né? É a partir disso que essa ferramenta cresce. Mas em relação aos dados, de que é salvo, né? A grande briga hoje, né? Justamente, né? Para onde que eles vão, né? Se isso vai, a gente sabe que isso vai para o treinamento novamente, né? Então, poxa, está em meus dados, então por isso que a gente fala, não compartilhe. E essa é a fala que a gente tem que ter com os alunos, né? Esse uso consciente. Apesar, gente, que assim, tudo que a gente usa na internet hoje, né, é compartilhado em algum nível com as empresas, né? Então, esses serviços, né, que a gente utiliza, Google, tudo mais, é o que eu falo, quando você não paga pelo serviço, é porque você é o serviço, né, que está ali. Então, isso é compartilhado, né? Basta vocês verem que eles acessam. Tudo bem, isso é feito a partir de um cache do computador, tudo mais, mas como é que ele gera, né, tantas recomendações para aquilo que eu preciso? Então a gente compartilha já esses dados em algum nível hoje. Mas na questão de IA, né, a gente precisa ter esse cuidado, né, de não expor essas informações.
Aqui, professora, como a gente avançou um pouquinho no horário, eu queria, assim, foi uma pergunta recorrente, né? E para a gente finalizar, eu queria encerrar com essa questão, que é, a IA pode reconhecer a autoria? Quem fez foi o Samuel Santos Pereira. Então, a IA pode reconhecer a autoria? Exemplo, ao lançar uma resposta de um aluno em um IA, o IA seria capaz de detectar que o material foi produzido por uma IA? Sim, você fala de uma IA saber identificar se aquele conteúdo foi ou não gerado, né, por uma IA. Sim. Por exemplo, eu tenho recebi uma tarefa de um aluno, eu quero saber se existe uma IA que conhece reconhecer, consegue reconhecer que foi uma criação por inteligência artificial. Surgiram várias, né, no decorrer desses 2 anos com esse propósito, tá, mas todas elas teve falhas. Então hoje, né, não é recomendado que a gente utilize para fazer esse tipo de julgamento com elas, né, se foi ou não gerado, porque, em testes que foram feitos, né, percebeu que teve texto que foi escrito por humano e que ela falava que era por IA, e tinha texto de IA que ela falava que foi totalmente por um humano. Então tinha falhas, e se tem falhas, a gente não pode, né, usar de forma nenhuma para fazer um julgamento, né, desse. Então, tá ótimo, professora. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação. Foi muito enriquecedora, muito importante para a gente colocar um pouco em prática. Eu falo, a gente não pode falar daquilo que nós não conhecemos. Então, a sua fala hoje trouxe, né, assim, na prática, ao vivo, e a partir da sua fala, do que você apresentou, várias pessoas colocaram nos comentários depois, se você quiser ler, assim, do quanto é importante isso, né? Muitas vezes a gente ouve falar de uma forma que não vai beneficiar, mas você trouxe uma perspectiva de fazer esse contraponto do que é benefício, do que não é, e também mostrar o que pode auxiliar nesse trabalho da tutoria, porque esse curso que eles estão fazendo e quem busca esse ciclo de palestras está interessado nos temas vinculados à tutoria da educação à distância. Então, muito obrigada. Para você que está aqui com a gente até agora, a lista de presença está fixada no chat aí do YouTube. É preciso que você faça o login com alguma conta. Não precisa ser a da UFMS, mas pode ser uma conta do Gmail, por exemplo, porque a gente fica... É esse e-mail que você vai receber uma resposta falando que o seu certificado está pronto. Então, não é possível preencher a lista de presença sem você fazer esse cadastro. Então, boa noite, professora Stacy, boa noite a todos e todas, e até a próxima, última quarta-feira do mês. Em julho, a gente se vê novamente. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite.